Graças a Deus. Muito boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais um estudo que é organizado, preparado, administrado pelo nosso irmão Ascan. Eu estava falando com ele que o estudo estava praticamente pronto, alinhado, tudo dentro do que ele havia pedido. Aí ele chegou hoje à tarde e disse assim, vamos encerrar esse assunto. Eu falei, vamos encerrar esse assunto. De que maneira o senhor quer encerrar esse assunto? Aí ele disse, eu vou fazer uma síntese e nós vamos passar para um outro assunto na próxima semana. Eu falei, sim, senhor. Né? Então, refizemos algumas coisas dentro do que ele pediu e eu espero que eu tenha conseguido captar toda a mensagem que ele me passa de madrugada, de tarde, para eu poder passar para vocês, né? E sem mais delongas, vamos começar para aproveitar bastante nosso tempo, né? Para quem eu não disse boa noite, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. E as dúvidas vocês vão colocando no... Nery, você está vendo? Uhum. As dúvidas vocês vão colocando aí no chat, porque se houver tempo hábil, ele responde tudo, né? Então, esse é o nosso livro. Amanhã, às 20 horas, eu vou fazer uma palestra virtual. Amanhã é aniversário de nascimento do nosso Chico. E o nosso centro de Brasília me convidou para fazer uma palestra virtual, abrindo a semana de Chico Xavier. Então, eu vou falar sobre o Chico amanhã. E aí, eu vou ver se eu coloco o link no nosso grupo. Quem quiser assistir, será um prazer, né? E é interessante porque eu estava montando o estudo lá do Chico, e lá é pouco tempo para falar, né? Seu Ribamar não pode falar muito, né? Então, a gente tem que ser bem sucinto. E eu estava pensando, né? Quando eu estava elaborando, eu já fiz tanta palestra do Chico, cada vez que a gente vai falar do Chico, a gente fala diferente. E agora, eu até recebi essa inspiração do Hans, né? Uma outra vertente para falar do Chico, né? Todo mundo fala de uma vertente, ele sugeriu uma outra vertente. E aí eu estava pensando na obra do André Luiz. Eu não consigo ter, Vânia, eu não consigo ter dimensão, eu não consigo ter uma dimensão dessa obra do André Luiz. Eu não vou falar nem da área literária, dos romances de Emmanuel, dos estudos geofísicos, né, que Emmanuel fez, como A Caminho da Luz e tudo mais. Eu não vou nem entrar na parte romanceada, mas essa parte científica, trabalhada pelo André Luiz, quem lê a obra de André Luiz, quem entende um pouco de ciência, de filosofia, de medicina, de religião, de teologia, eu vou falar uma coisa. Não dá para estudar essa obra assim. Não dá para você ler esse livro em 2 meses e falar que você leu e que você entendeu. Não dá. É muita coisa. Eu fico imaginando evolução em 2 mundos. Acho que numa vida não dá para a gente estudar aquele livro. Né? Tanto é que Evolução em 2 Mundos, ele tem um vademecum, para estudar ele. Ele tem um dicionário dos termos que são tratados nele. É um compêndio científico. Né? É tanta coisa para a gente ver. E aí, eu sou
Eu sou muito curiosa, mas eu sou muito seleta nos livros que eu vou ler e tudo mais, porque, olha só, eu tenho o Pentateuco Kardeciano, que a gente estuda, 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 estuda. Quantas vezes você já leu o Livro dos Espíritos? Toda vez que a gente vai ler é uma outra vertente, é uma outra versão, cada vez que você lê, é um mundo de coisas que você descobre, né? Agora, quando a gente vai estudar a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, você não dá conta. Aí você vai ler livros que explicam esses livros. Emmanuel tem vários, né? Religião dos Espíritos explica o Livro dos Espíritos, né? Tem vários livros que explicam. Aí você vai ler André Luiz, você se prende. Como que dá para ficar divagando em 1000 obras subsidiárias aí? Eu não estou desmerecendo os novos autores. É que a base ainda não foi assimilada, é isso que eu quero dizer. A base ainda não foi assimilada, né? Você vê, nós precisamos estudar, nós precisamos sentir Cristo, viver os exemplos de Cristo, nós precisamos entender Kardec, nós precisamos viver Chico. E aí vem aquele... Porque hoje, com essa facilidade de editoriar, de publicar, todo mundo publica livros, né? Mas a gente não pode sair muito fora. Você pode ler tudo, o Apóstolo São Paulo explica isso bem claro, né? Vê de tudo, retém de que é bom, né? E o bom, para nós, igual o Ascan falou aqui hoje, vocês vão ver ele falando, ele falou assim, olha, o melhor livro que eu encontrei para ter um conceito de Deus é o Livro dos Espíritos. Isso o Ascan falando. Se ele fala que a melhor obra que explica Deus é uma resposta desse tamanhozinho do Livro dos Espíritos, como é que a gente vai ficar divagando por aí? Eu estudei teologia quase 5 anos. Os conceitos de Deus que eu li em teologia, tudo conceito feito por homens sem inspiração divina, sabe? Cada teólogo mais vaidoso do que o outro, cada teólogo tentando superar o conceito do outro. Ou seja, o conceito que o Ascan deu de Deus aqui hoje, que vocês vão ver, é assim. Os teólogos iriam rolar de rir, né? Da simplicidade que é, né? Então, não sei se tem novatos hoje aqui no grupo, mas nós estamos estudando esse livro no Mundo Maior. É bom a gente sempre falar isso, né? Porque, às vezes, isso já aconteceu comigo, de alguém chegar e falar assim, aquele estudo de quinta-feira que vocês fazem, pois é, que estudo legal. De onde que vocês tiram o tema? A pessoa assiste e nem sabe. De onde que vocês tiram aquele tema? Como é que vocês escolhem aquele tema? Me perguntaram. Aí, não, aqueles temas são partes, né, de uma preleção, de um ser superior, e bababá, bababá. Aí a gente fala, então, é aqui, ó, O Mundo Maior, é o 5º livro da série André Luiz. Vale a pena, quem não leu os anteriores, dá uma olhadinha, né? E nós estamos estudando um trecho. Hoje eu não vou ler de novo esse trecho, não. Na próxima quinta-feira, que a gente deve começar um novo tema, talvez, não sei. Aí a gente lê de novo. Mas a gente está lendo um parágrafo em que Eusébio fala da dualidade, da polaridade. Ele compara, ele fala assim, a gente endeusava Krishna e, ao mesmo tempo, ia no Ganges e matava não sei o quê. A gente endeusava Apolo e Júpiter e ia lá nos circos romanos e torturava e jogava seres humanos. Então, assim, ele faz essa dualidade. Então, a gente começou a estudar a dualidade até chegar em Deus, porque Deus e diabo, né, tem essa confusão de dualidade. Será que o diabo é a oposição de Deus?
né? O contraponto de Deus. O diabo é uma criação de Deus. Deus, ao criar tudo, ao criar todo esse universo, tudo isso que vocês já estudaram, ele falou assim, bom, agora eu vou criar um ser que será meu eterno opositor, que vai sempre pegar no meu pé. Eu vou criar um ser, eu vou criar a humanidade e vou criar um ser e vou jogar lá no meio dessa humanidade para atazanar os homens. E aí eu vou saber quem é fiel a mim e quem é fiel a ele. Gente, não faz sentido. Primeiro, se ele fosse criar esse ser, ele já saberia que, se fosse Lúcifer, por exemplo, né? O portador da luz, ele saberia que Lúcifer ia dar no que deu. Porque ele é Deus. Deus sabe tudo. Ele é onisciente. Ele está em tudo. E, além de ser onisciente, ele é onipotente. Ele pode tudo mais do que tudo. Então, não tem como a gente acatar esse pensamento dessa polaridade. Isso está descartado de cara. Né? Então, nós estamos aqui, ó, no capítulo 2, na preleção de Eusébio. Né? Bom, aqui ele quis fazer um apanhado de tudo que ele falou. Então, ele começou falando isso aqui. Deus não está num livro humano. Ou seja, Deus não é aquele ser descrito na Bíblia, daquela forma. Mas onde que está Deus, então? Na barata, que as meninas não gostam. Por quê? Porque a barata tem um princípio inteligente criado por Deus. Então, Deus está na barata. Deus está na largata, que eu não gosto. Deus está na formiga. Deus está no rio. Deus está na árvore. Deus está nas nuvens. Deus está na montanha. Deus está nas estrelas. Deus está em tudo. Então, olha o cuidado que eu tenho que ter com tudo que é criação de Deus. A monja Coen é que fala, né? Ah, não mata as formiguinhas que estão lá na sua pia procurando comida. Se você não quer elas por lá, espalha umas cascas de canela e tudo, mas não mata a baratinha. Pede licença para ela, porque ela é uma criação de Deus. Aí eu comendo carne de churrasco, né, gente? Tem que sair dessa, né? Não dá mais para a gente falar em sincronicidade com o universo e comendo animais que são sacrificados, né? Não tem mais como a gente tem que repensar um pouco isso, né? Repensar mesmo. Então, Yahvé, né? Ele não é Deus, mas ele é a divindade suprema do povo hebreu. Tá certo? Vocês entenderam até aqui? Cada povo tem um guia responsável. O Brasil tem um que se chama Anjo Ismael. Esse é o nome pelo qual nós conhecemos. Né? Cada povo... E não é por país, tá, gente? Isso ele falou no encontro anterior. Não é por país, não é assim por delimitação geográfica, é por afinidade. Então, por exemplo, o Anjo Ismael, ele abarca ali a Bolívia, Venezuela, a atuação dele é ampla. Entenderam? Então, ele não é Deus, mas ele é a divindade suprema do povo hebreu. Deus é o quê? Deus é o Criador Supremo. E Yahvé é uma criatura de Deus. Quem é Deus aí, então?
Yahvé ou quem vem antes de Yahvé? Né? Então, esse Criador Supremo, ele não tem uma definição exata na Bíblia. As definições, os conceitos que dão de Yahvé na Bíblia são incompletos, né? Mas onde que está o erro aí? Será que os homens fizeram isso propositadamente? Algumas coisas da Bíblia foram eleitas propositadamente, mas nem sempre. Era o quê? A condição humana da época. Nós temos que analisar que quando a Bíblia foi escrita, principalmente o Antigo Testamento, você não pode analisar aquelas palavras na conjuntura cultural de hoje. Você tem que entender como era a cultura na época em que aquele texto foi escrito. Você tem que entender como eram as leis, que hoje já estão extintas, que não existem mais. Você tem que entender como que eram os conceitos religiosos. Então, é todo um arcabouço, né, que nós precisamos colocar, contextualizar aquele conceito com este arcabouço. Então, as pessoas são muito rápidas em falar assim, isso aqui é um absurdo, falar que o mundo foi feito em 7 dias. Meus senhores, naquela época, eles não conseguiam concatenar um século. Para eles, um dia era um período. Hoje, nós entendemos que esse período era um período de milhões de anos. Cada dia era um período de milhões de anos. Mas para eles, se você analisar quem escreveu a Bíblia só teve um rei que escreveu, que foi Salomão. Né? E os salmos, os cantares, porque os salmos são poemas, são canções, né? Os salmos escritos por outro rei, que é Davi. O resto da Bíblia foi escrito por pastores, por nômades, por pescadores, por homens rudes, pessoas simples, que sequer tinham cultura. Aliás, nem foram eles que escreveram, porque era a cultura da oralidade. Outros escreveram em nome deles, porque essa é uma questão que nós precisamos entender. Na Bíblia, quando se fala que fulano de tal é o autor, Evangelho de Mateus, não é que Mateus tenha escrito. Outros escreveram, mas eram as ideias de Mateus que estavam ali impressas. Por isso, ele era o autor. Era assim que era determinado. Hoje, não. Hoje, você escreve segundo fulano de tal e põe a ideia. É o que mais se fazem nos artigos científicos de vocês, né? Não tem as ideias próprias, pegam todas as ideias dos outros e está tudo certo, né? Então, ele não tinha esse conceito correto, né? E é interessante também, porque o povo semita, vocês vão ver logo em seguida, ele evoluiu de milênio em milênio, e junto com ele o conceito de Yahvé também ia evoluindo. E Yahvé saiu da condição de um Deus secundário, e ele cresceu e foi até a condição de ser o Deus único, o Todo-Poderoso. Né? Então, ele também foi crescendo. E na medida que Yahvé ia evoluindo, né, no entendimento daquelas pessoas, ele foi mudando os seus atributos. Porque no começo, o povo semita tinha as histórias daquele Deus, né, como sendo um Deus guerreiro, um Deus multiplicador, um Deus vingativo, não sei o quê. Mas aí ele vai mudando esses atributos e vai se tornando um Deus mais maleável, mas continuava de pulso firme, continuava de mão firme, né? Mas ele vai se tornando um Deus mais acessível, né? Mas ainda assim,
os seus fiéis, que eram quem dava esses atributos ao Deus, na verdade, né? Vocês não podem tirar isso de mente, que a construção de um ídolo é feita pelo homem, não é feita pelo ídolo. Presta atenção, todos os ídolos que se auto-intitularam dessa forma não foram seguidos. Jesus nunca disse que ele era Deus. Nunca. Muito pelo contrário. Ele falava, ô Pai, por que me chamas de mestre? Mestre é o meu Pai. Né? Então, a gente precisa entender isso. Ele foi mudando, ele foi evoluindo no conceito daquele povo. Agora, vamos entender uma coisa? Prestem atenção aqui em mim. Olhem para mim. Deus é o supremo criador, certo? Deus é imutável. Ele não muda. Ele é incriado. Ele não surgiu junto com o Big Bang. Ele é infinito. Não se sabe até onde nós entendemos Deus pela sua criação. Até onde vai a criação de Deus? Alguém sabe? E se todos os multiversos que a gente tem noção for apenas uma bolha do pensamento de Deus? E a gente se achando a última gota d'água do deserto, né? Então, veja bem, ele é infinito, ele é anterior ao tempo. A isso que vocês chamam de tempo. Então, se é assim que é Deus, ele não pode mudar, ele não pode nem adquirir, nem perder atributos. Por isso só, você já vê que Yahvé não é o Deus soberano. Porque se ele foi mudando, foi ficando bonzinho, deixou de ser aquele Deus malévolo, deixou de ser aquele Deus vingativo, deixou de mandar matar as mulheres grávidas, mandou de deixar comer os próprios filhos, deixou de mandar Moisés matar 30 mil homens, 3 mil homens numa noite só. Ele mudou. Se ele mudou, ele não é o Deus. Tá certo? Que fique claro, né? Bom, então agora nós vamos aqui entender. Eu vou tentar entender o que ela fez aqui, né? Por que está aparecendo isso aqui, Neide? Eu já sei o que ela fez. Pronto, eu acho que é isso. Pronto, resolvi o problema. Então, vamos lá. Vou fazer um resumo de tudo que a gente viu até agora a respeito de Yahvé. Vamos lá? Vamos entender. Primeiro, Yahvé foi um dos missionários do Cristo. É um dos missionários do Cristo que esteve na Terra desde a sua formação. Tá certo? Primeiro ponto. Junto com ele, mais 71 missionários. Esse conjunto de missionários, né, é chamado de Conselho Divino, ou é chamado de Elohims. E por que Elohims? Porque quando esses missionários começaram a passar para os povos a quem eles conduziam o conceito de Deus, surgiu a palavra El, que era um conceito de um Deus superior. E quem servia a El eram os Elohims. Elohims
é o plural de El. Então, confundiu-se os Elohims com deuses. Primeira coisa. Então, ele esteve aqui desde que a reunião feita no Sol, com esse conselho divino e com o conselho galáctico, para decidir pela construção de um novo orbe, tendo Cristo à frente deste orbe, né? Ficou ali definido, né, que partiria do Sol esse bloco, né, esse desprendimento que formaria a Terra. Na verdade, esses blocos já estavam girando naquele espaço que formaria o sistema solar como ele é atualmente. Eram blocos gigantescos, mas sem estarem formados como planetas. Elegeu-se aquele determinado bloco. Ele não tinha o tamanho que ele tem hoje, né? Então, nós outros começamos a trabalhar nessa formação. Muito bem. Depois de milhões de anos, né? Durante o exílio dos capelinos, eu estou dando um salto quantitativo aí para a gente resumir tudo que já se viu até hoje nesse estudo. Durante o exílio dos capelinos, Yahvé se responsabilizou por um determinado grupo que formaria uma determinada civilização. Todos se responsabilizaram, todos, regidos pelo Cristo cósmico. Vocês conhecem aqui na Terra o Cristo terreno, que vocês chamam de Oxua. Mas ele, numa consciência mais ampliada, muito mais ampliada, ele tem um outro nome. Ele tem o nome de Micael, Adonai Micael. Então, é o arcanjo, como vocês conhecem. Regidos por ele, todo esse conselho divino, né, vem se responsabilizar por um grupamento que formaria civilizações futuras, né? Mas antes disso acontecer aqui, todos os membros desse conselho, que, diga-se de passagem, são os assessores diretos, né, do Cristo cósmico, eles estiveram em capela por... Falar em tempo aqui é muito complicado. Eles estiveram em capela. Eles tentaram restaurar esses seres capelinos lá no seu planeta de origem. Considerando livre-arbítrio, não houve restauração, foram exilados, vieram para a Terra. Então, esse grupo vem para a Terra em missão. Em missão. Eles vêm para a Terra, né? E eles vão estabelecer aqui na Terra os ditames civilizatórios. Então, entre os encarnados, vêm alguns grupos, que são os grupos que eram muito rebeldes em capela. Esses que eram os mais rebeldes serão os líderes de clãs, de tribos, de agrupamentos humanos. Por que que eles serão líderes? Por que que justamente os mais algozes vinham como líderes? Porque os que estavam abaixo deles, que eram os escravos deles, no umbral de capela, eles não obedeceriam, não seguiriam ninguém que não fosse essas entidades. Mas essas entidades estavam em contato conosco. Havia um intercâmbio, eles nos respeitavam, eles seguiam nossas diretrizes. Muitas vezes nós tínhamos que deixar as coisas seguirem um rumo deliberatório, que sempre
dava em desastre, mas porque nós não podemos manipular o livre-arbítrio de ninguém. No tempo em que Yahvé esteve em Capela, ele encarna em Capela, todos os Elohims fazem o mesmo trabalho. Ele se relaciona com determinado grupo em Capela, né? Esse grupo que vem para a Terra, muitos desses que vêm para a Terra, né, são grupos que lhes são afinizados, que têm alguma afinidade com ele, né? E com os outros a mesma coisa. A lei de afinidade, ela é universal, né? Então, esses semitas, alguns semitas, não eram todos, né? Eles tinham algum tipo de ligação com Yahvé. Os semitas que tinham muita aproximação com ele eram os que tinham mais afinidade, como Abraão, Moisés, como José do Egito, né? Como Akenaton ou Amenófis IV no Egito. Então, tem outros para serem citados, mas eram alguns que tinham afinidade com ele, né? Ele encarna na Terra e ele ancora na Terra. Né? O que é ancorar? Antigamente era mais comum do que é hoje. Hoje é muito raro. Ancoragem é a substituição do espírito no mesmo corpo. O espiritismo diz que isso é impossível, mas vocês vão descobrir que é possível. Só que isso só acontece com espíritos do mais alto escalão. E isso é feito sempre, sempre em comum acordo com o espírito antecessor. Geralmente, o espírito antecessor é um missionário e que aceita essa condição, como foi um dos Elohims que cedeu, que ocupou o corpo de Oxua por alguns anos, até que Oxua, em essência, ancora. Né? Então, vamos lá. Yahvé, ele encarna e ancora na Terra. Ele nasce na Terra como Bhagavan Sri Krishna. E na Índia, em todo o Oriente, por seus feitos, né? Por sua natureza, pelas suas características, pelas histórias que contavam sobre ele, ele é aclamado como Deus Azul. Né? E por que Deus Azul? Por causa da coloração azul escura de sua pele. Reflexo de uma experiência como reptiliano azul em Capela. E também como reflexo da própria aura natural de Yahvé, que é toda do raio azul. Qual é o raio azul? É o raio do arcanjo Miguel, a quem Yahvé serve, de quem ele é um dos conselheiros divinos. Depois, Yahvé renasce na Terra. Aí ele não ancora, ele renasce. Por que renasce? Porque a primeira foi um nascimento, ele nunca tinha estado num corpo na Terra. Ele ancorou por 3 anos como Krishna. Mas depois ele torna a vir, então ele renasce. Aí ele nasce num corpo. Né? E até hoje não se sabe se ele esteve vivo ou não, né? Hermes Trismegisto, no Egito. E ele fica conhecido em toda a África, em todo o Egito, aclamado como Deus Tote. Então, quem tornou Yahvé Deus não foi ele. Foram os homens, né? Depois, em essência, ou em espírito, como vocês gostam de falar, ele começa suas canalizações e materializações. Ele materializava-se
diante de homens sensitivos ou médiums. Então, ele se materializava e ele canalizava através de Abraão. Abraão era um médium completo, né? Então, ele materializava, ele falava, e foi feito um conselho no céu, né? Um conselho no sol, foi feito onde se decidiu que já era hora dos homens saírem daquela atmosfera mística de vários deuses e aceitarem um Deus único como sendo o Deus maior. Mas as pessoas, nós estamos falando de culturas diferentes. Olha o que aconteceu com Amenófis IV, ou Akenaton, quando nós mandamos ele para ele instaurar o monoteísmo no Egito. O que fizeram com ele? Ele foi assassinado. A sua história não dá esse relato. Ele foi riscado da história, né? Depois, Moisés também, que tem todo aquele conflito, né? Para poder preservar a cultura do seu povo de um Deus único. Então, Abraão é o iniciador. Ele é a semente, né? Através dele, Yahvé materializava, conversava com ele, e Yahvé ordena ele que fosse para um outro lugar. E ele nem fala que lugar seria esse, ele diz a Abraão que ele mostraria, né, esse lugar para Abraão no meio do caminho, mas que ele fosse embora. E por que isso? Porque Abraão vivia em Ur, que era uma grande metrópole para a época. E em Ur era uma cidade totalmente politeísta. Eles adoravam inúmeros deuses, inclusive o pai de Abraão, Terá. E Abraão não podia divergir da religião paterna. Isso era cultura. Um filho renegar a instituição religiosa paterna era digno de crime. A casa do seu pai, as leis do seu pai. Então, se Abraão continuasse em Ur, ele jamais poderia se opor ao seu pai, que era politeísta. Então, o que Yahvé diz a Abraão? Sai, pega sua mulher, pega o seu gado, pega seus escravos, os seus servos e vai embora. Então, Yahvé diz que vai na frente preparar um lugar para Abraão, para onde Abraão poderia difundir a sua fé num Deus único, porque ele falava para Abraão, eu sou o único Deus. Esse foi o acordo dele com Yoshua. Ele aceitou a missão, né? Ele aceitou a missão de dizer que era um Deus único, porque essa era a condição de entendimento das pessoas na época. As pessoas não estavam prontas para o abstrato. Hoje eu falo para vocês de coisas abstratas e vocês pensam, porque vocês já têm subsídio, vocês já têm base, vocês já têm informações que vão fazer vocês refletirem sobre o abstrato e tirarem as suas conclusões. Mas naquela época, aquele povo rude, aquele povo que vivia no deserto, eles não tinham condição. Então, Deus tinha que materializar para eles. A gente se materializava. Oi, Abraão, aqui é Yahvé, tudo bem? Paz e amor. E é o seguinte, pega seu povo e vaza daí, vai para um outro lugar e fala que lá quem manda sou eu. Porque ele não podia entrar em choque com a cultura paterna, e seu pai era vivo. Enquanto seu pai fosse vivo, era assim que tinha que ser. E outra coisa, como que ele ia falar de um Deus único numa cidade que tinha 1000 deuses? Então, ele tinha que ir para um lugar que tinha meia dúzia de deuses e provar que o dele era mais forte. Era mais incrível, era mais
milagroso, era mais poderoso. Então, foi isso que aconteceu, né? E era bem essa cena aqui, ó. As materializações, como todos os Elohims não têm forma física, a manifestação é em forma de luminares, de luzes, mas para que aqueles homens daquele tempo nos entendessem, né? Eles confundiam essa luminosidade com fogo, com sarça ardente, né? E então era isso, virava deuses. Isso é uma materialização, né? Aqui eu pedi que trouxesse, porque todas as imagens que vocês têm, de todas as vezes que nós falamos em Ebis, é mais ou menos nesse formato de um rosto grey. E não é assim, nós já mostramos que tem várias formas. E aqui eu pedi que o nosso aparelho canalizador pesquisasse os Anunnakis, trouxesse alguma coisa dos Anunnakis, porque os Anunnakis tinham muito próximo da sua forma atual de hoje. Tanto é que eles usavam barbas, né? Usava barba, cabelos longos, né? Eles tinham a forma bem parecida com a forma humana, embora tivessem outros órgãos, ou vamos falar assim, apêndices que diferenciavam da humanidade atual. Então, aqui, eles confundiam com asas e algumas coisas assim. Aqui, ó, bem um rosto mais próximo. Na civilização suméria, são registros dos deuses que estiveram lá, né? E se vocês observarem, pelas orelhas, pelos olhos, pelo nariz, pela boca, pela barba, né? Que havia muita semelhança com os corpos humanos também, né? E eles foram responsáveis pela manipulação do DNA de muitos, naquela época que estava sendo preparados os corpos, porque eram milhares de capelinos que estavam vindo, eles foram um dos grupos que ajudaram na criação desses corpos, né? Então, só para vocês entenderem, né? As nuvens de fogo, as nuvens iluminadas, os deuses em carruagens de fogo que vinham do céu, era mais ou menos isso aqui, né? Bom, ele vem como Krishna e ele vem como Hermes Trismegisto, né? Quando diz que Hermes Trismegisto foi um dos que guiaram e orientaram tanto Abraão quanto Moisés, leia-se Yahvé, né? Entenda-se por Yahvé, tá certo? Agora aqui, para vocês entenderem, porque às vezes nós estamos falando em semitas, às vezes nós estamos falando em hebreus, às vezes nós estamos falando em judeus, às vezes nós estamos falando em israelitas. São povos diferentes ou são o mesmo povo? Né? Então, para vocês entenderem isso, nós fizemos um resumo, bem resumo mesmo, só para... Nós não vamos entrar aqui em estudar a descendência de Abraão, nada disso, mas só para vocês entenderem. Semitas. Por que semitas? Semitas eram sumérios, né? Semitas eram uma parte dos sumérios que eram descendentes de Sem. Sem era um dos filhos de Noé, daquele da arca. Noé era um Anunnaki. Quantos anos Noé viveu? O pai de Noé, Matusalém, viveu quantos anos? 900 anos. Ele era um Anunnaki. Por isso que ele viveu tanto tempo,
né? Então, os semitas eram uma parte Lembrem-se que os sumérios foi a primeira civilização, o primeiro grupo que formou. Por que a gente fala que formou uma civilização? Com regras, com leis, com culturas, né? Com ciência, com alfabeto. Foram o primeiro a desenvolver um código alfabético, né? Então, os semitas eram uma parte desse povo descendente de Sem, porque tinham sumérios que eram descendentes de outros. Bom, os semitas, eles evoluíram para se tornarem hebreus. Por que hebreus? Existem as duas vertentes, né? E que as duas são aceitas. Os hebreus são semitas, descendentes de Éber, o trisneto de Noé. Mas também porque tinham semitas que não adoravam a El, que era aquele Deus supremo que nós já estudamos. Eles adoravam outros deuses, Marduk, por exemplo. Então, os semitas que adoravam El e que eram descendentes desse Éber, porque foram os descendentes desse trisneto de Noé que adoravam a El. Eles colocaram El no nome deles. Então, era Eber-El. Éber, porque eram descendentes, eles davam muito valor à genealogia, à ancestralidade, né? Então, Éber, porque eles eram descendentes desse trisneto de Noé. E El, porque eles eram adoradores do Deus Supremo, que era El. Então, Éber-El, que se tornou hebreus. E como que os hebreus se tornaram judeus? Bom, nós temos que ir lá na história de Abraão. Abraão teve um filho, Isaac. Isaac teve um filho, Jacó. Jacó teve 12 filhos. Aliás, 10 filhos e José tem mais 2, né? Desses 10 filhos de Jacó, que formaram as tribos, né? Uma dessas tribos, um desses filhos, que era Judá, foi a tribo que tinha mais descendentes, que tinha o maior número de habitantes, que mais se multiplicou, a tribo de Judá. E nessa tribo de Judá tinha um senhor que se chamava Judá Ben-Hur, conhecido na sua literatura como o famoso Ben-Hur. Esse descendente de Judá, que também levava o nome de Judá, ele bate de frente com os romanos, ele luta contra os romanos pela fé no único Deus. Então, aquele povo ali, que acreditava no único Deus, que era descendente de Judá, que era seguidores do Judá Ben-Hur, passaram a ser chamados de judeus. Né? Foi essa a evolução, judeus. E de judeus para israelitas também foi um pulo, porque na atualidade, depois que os hebreus foram para Canaã, depois que a tribo de Judá prosperou imensamente, né? E depois que Jesus desintegra todo aquele povo, né, começa, nos tempos modernos, a serem chamados de israelitas. Tá certo? Que eram descendentes de Israel ou de Jacó. Aí já misturou tudo, porque aí não misturou só o povo descendente de Judá, mas os descendentes de José, os descendentes de Benjamim, os descendentes de todos as 12 tribos. Né? Bom, e aí a gente tem um judeu muito famoso. Né? Um judeu extremamente famoso, mais conhecido que Ben-Hur,
um judeu que virou notícia, né? E desse povo judeu nasce esse Messias que foi profetizado muito antes, né? E é esse judeu de nascimento da tribo de Davi que vem nos trazer o conceito, o melhor conceito de Deus, né? Ele veio nos revelar, ele não é a segunda revelação, porque, na verdade, a primeira revelação deveria ser Abraão, mas se atribui a Moisés, né? E aí, essa segunda revelação vem por esse judeu, né? A primeira revelação, Abraão, ele era um semita. A segunda revelação, Moisés, ele era um hebreu. A terceira revelação, Jesus, ele é um judeu. Só faltava Allan Kardec ser um israelita, né? Aí fechava. Se estudar a genealogia dele, é possível, né? É possível. Lá na França, né? Então, é possível. Bom, mas o que Jesus nos faz? Ele vem, o excelso governador cósmico, ancora na Terra e veio revelar ao homem o que é Deus, não quem é Deus. Sem criar conflito com os ensinamentos de Moisés, sem criar conflito com as leis romanas, ele apresenta aos humildes de coração, aos pobres de espírito, aos homens de boa vontade, esse Supremo Criador, tal como ele é. A mais pura expressão do amor, a suprema inteligência, o supremo amor, as mais excelsas virtudes, o incriado. É fantástico isso. É fantástico, né? Então, ele vem de uma forma muito tranquila dizer, olha, o Deus supremo, o Deus verdadeiro, não é esse ser que é vingativo, esse ser que mancha os rios de sangue, esse ser que joga uma praga de gafanhotos nas suas lavouras. Ele é o Deus de misericórdia infinita. Ele é o Deus de amor eterno. Ele é um Deus de bondade, de compaixão, de perdão. Ele veio nos ensinar quem era Deus, mas ele era tão excelso, ele era tão iluminado, ele era tão etéreo, ele era tão poderoso que acabou o quê? Acabou sendo transformado em Deus. Então, é preciso que a gente entenda o seguinte, principalmente aqueles que têm berço na Igreja Romana, Apostólica Romana, na Igreja Anglicana, que têm berço na Igreja Protestante. A gente precisa entender o seguinte, Yoshua, Jesus, ele não é o Todo-Poderoso, ele não é o Supremo Criador, ele não é o onipotente como o Criador o é. Porque existem mundos que estão mais evoluídos que Oxua e que ele não consegue ser onisciente nesses mundos, ele consegue ser onisciente nos mundos que estão abaixo da sua grandiosidade, da sua grandeza. Não sei se vocês me entendem quando eu digo isso. Existem mundos mais avançados e que Oxua continua evoluindo para alcançar a onisciência nesses mundos. Por que eu estou aqui?
trabalhando com vocês? Porque eu também estou em processo evolutivo em outras fases, diferentes de vocês. Então, vamos entender. Ele não é o Todo-Poderoso, o Onipotente, como é o Deus Criador. Ele não é o Deus absoluto. Ele não é o incriado, porque ele foi feito também de uma molécula, de um princípio inteligente. Só que ele evoluiu. Ele não é o único, mas ele é filho de Deus. Como o Cristo, existem vários outros Cristos, né? Então, ele é o Cristo. O que significa ser Cristo? É o que está mais próximo de Deus. Eu não sou Cristo. Eu sou, vamos falar assim, um Elohim. Eu estou próximo do Cristo. O Cristo está próximo do Criador. Aqueles que vocês chamam de anjos estão próximos dos Elohims. Aqueles que vocês chamam de espíritos puros estão próximos dos anjos. E assim vai. Agora, é uma escala que é multidividida. Mas, como eu disse, por ele ser tão poderoso, por ele ser tão magnificente, por ele ser tão etéreo, porque o corpo dele, ele esteve 3 anos ancorado e ele não conseguia segurar o seu corpo. Ele andava sobre as águas. Ele se tornava translúcido nas montanhas. Ele levitava. Por quê? Porque a essência que estava habitando aquele corpo transcendia aquele corpo. Por isso que eu digo, ele não poderia continuar mais, porque ele desintegraria o corpo. A luz, a frequência era tão elevada que o corpo não suportava. E como desintegrou o seu corpo? Seu corpo foi desintegrado. Né? Então, foi num concílio ecumênico em Nicéia, 325 anos depois que ele já tinha ressuscitado, 325 anos depois, 3 séculos e um quarto, que ele já tinha ressuscitado, os teólogos inteligentes, entendidos, poderosos, sábios, filósofos, se reuniram e decidiram que Jesus, ou Yoshua, como nós chamamos, né? Que ele também era Deus e que ele era tão supremo como é o Deus Pai. Por que eles fizeram isso? Porque eles não tinham condição de apresentar para o povo um Deus abstrato, um Deus que estivesse nas baratas. Isso que eu estou falando é uma heresia para 98% da população da Terra. Como que eu vou adorar um Deus que está numa formiga, numa larva que corrói um corpo em putrefação? Como que eu vou adorar? E olha que Jesus deu a dica, hein? Ele deu a dica porque ele passou por um cão em estado de putrefação, ele admirou os dentes daquele cão, ele não teve nojo. Ele diz que belos dentes tinha esse cão, admirando a beleza, mas ele não teve nojo. Por quê? Porque ele viu nas larvas suas irmãs. Né? Então, nesse concílio, os soberanos deuses teólogos, né, eles decidiram que Jesus também era Deus, então eles criaram uma Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E daí em diante, olha, 325 anos depois da sua ressurreição é que ele se tornou Deus. Até então, quem ele era?
um profeta, um Messias, né? Ele era seguido, ele já estava sendo seguido pelos romanos, mas não se esqueçam que os romanos eram um império decaído. Eles caíram. Então, não adiantava nada eles seguirem a Jesus. Então, tá, você segue a Jesus e eu sigo a Júpiter. Eu sigo a Xangô, eu sigo a Apolo. Cada um segue quem quer. Mas aí eles decidiram, né, a criar essa Santíssima Trindade. Agora é interessante isso aqui. Vocês acham que o fato dessa revelação bombástica, né? Novidade, de eu dizer para vocês que Oxua não é Deus, vocês acham que isso diminui o que ele fez na Terra? O que ele faz? Diminui o seu poder, a sua divindade, a sua grandiosidade, a sua luz? Vocês acham que diminui? O Livro dos Espíritos, a questão 625, afirma que só uma palavra. Qual o espírito mais perfeito, mais digno, mais poderoso, mais tudo que já teve na Terra? Só uma resposta. Jesus. Pronto, acabou. O espírito mais perfeito. Olha o que fala o Livro dos Espíritos. Não pergunta qual é o Deus mais perfeito que veio na Terra. E o próprio Yoshua, ele se autodeclara o tempo todo, ele fala isso diversas vezes, em todas as citações que são dele, nos evangelhos, nos 4 evangelhos, ele se autoproclama o quê? Filho do homem. Por quê? Porque por ser tão sábio, ele jamais infringiria sequer uma das leis divinas, que são leis universais. Então, por ser leis naturais, ele ancora a sua essência divina, a sua essência iluminada, de altíssima frequência, num corpo da espécie humana, que foi especialmente preparado para ele, o perispírito foi moldado para poder se ajustar à sua essência, né? Mas ele não é Deus. Agora, ele fala uma coisa, que todos também eram deuses relativos. Porque ele afirma isso. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 34 e 35. Sois deuses. Sois deuses. Por quê? Porque ele não estava falando que todo mundo ali podia sair com a varinha mágica, transformando a argila num medicamento que curasse um cego. Ou num poder de tocar um paralítico e ele sair andando. Quando ele fala que sois deuses, ele está falando dessa polaridade que todo ser tem de ter dentro de si o seu eu inferior, mas também de ter o seu eu superior, o seu eu crístico, e que todos, sem exceção, um dia serão, né, chegarão a esse patamar. Então, sois deuses. Só precisa descobrir o caminho que te leva mais rapidamente a essa condição. Já deu o horário, Euler? 9h20 agora. Faltou 10 minutos. Quantas horas? 9h20. Então, eu vou começar a finalizar. Para a gente falar aqui dessa terceira, desse triângulo, né? Essa condição trínica que foi criada para Deus, né? Então, você considera Deus Pai na primeira pessoa, né? Deus Pai, Deus Filho. Deus Pai é o Deus único, o absoluto, o verdadeiro, o incriado. Mas na Bíblia também ele é chamado de
o Espírito Santo de Deus, ou o Santo Espírito. Esse é o Deus Pai. Aí, eu acho interessante porque os teólogos, eles falam o seguinte, eles falam assim, não, mas essas pessoas que são três, mas são uma só. Uai, então isso é politeísmo. Eu estou adorando o Deus Pai. Eu estou adorando o Deus Filho. Eu estou adorando o Deus Espírito Santo. Como que é isso? Eles não conseguem explicar. Aí, como eles não conseguem explicar, eles falam que isso é um mistério de Deus. Na verdade, é um mistério deles. É um mistério deles, do interesse deles. Se você ler a Bíblia com atenção, com olhos de entender, você vai ver lá nos ensinamentos de São Paulo, né, quando ele fala do Espírito Santo, da terceira pessoa, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando ele está falando dessa terceira pessoa aí, trinitária, né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, ele fala que o Espírito Santo de cada um de nós é a centelha divina e que habita nosso corpo. Olha, gente, parece que isso é normal para vocês, é comum isso para vocês de falar isso, né? Que todos têm a essência divina, né? Que vocês são uma cebola, que lá no fundo dessa cebola está lá o Deus interior, né? Então, o que ele quer dizer isso? Porque ele ainda fala que quando essa essência não está na carne, ela está numa outra dimensão, na dimensão espiritual. O que isso reporta a vocês? Não parece que ele está falando do espírito encarnado? Do espírito que habita todo ser vivente, todo ser, porque os animais têm um princípio inteligente, os homens têm um espírito inteligente, né? Então, eu acho isso aqui a maior comédia que possa ter. Está aqui o Deus Pai, esse senhor idoso de cabelos longos e barba branca, uma capa vermelha, que eu não sei onde que foi fabricada, mas ele deve ter estalado os dedos, né, e criou. Ao lado dele tem o Deus Filho, que parece muito com ele fisicamente. E aqui eles estão segurando uma luz, que é o Espírito Santo. Ah, tem a pomba, né? A pomba é o Espírito Santo. Eu acho isso ridículo. Mas eu me dobro, eu me curvo, porque naquela época as pessoas aceitaram. Por que elas aceitaram? Isso aqui, porque o concílio era o máximo da sabedoria de religião na Terra que eles podiam conceber. Eu não estou falando do Oriente, não, porque o Oriente não tinha nada disso. Nós vamos falar do Oriente depois. Mas as pessoas, elas não podiam nem ler a Bíblia, gente. Então, chega para elas um representante da igreja, um papa, né? Chega para elas um sábio da igreja e fala, ó, é o seguinte, Deus se apresenta de três formas. É o Deus que está no céu, é o Deus que veio na terra, que era Jesus, e é o Deus Espírito Santo, que é aquela pomba que apareceu quando Jesus foi batizado. Então, está tudo certo, as pessoas aceitam. E agora a gente vem para poder tirar essas teias de aranha, essas alegorias, essas fantasias, desmistificar isso aqui. Agora, eu não quero que vocês aceitem as minhas palavras como sendo as palavras verdadeiras. Eu quero que vocês reflitam. Eu quero que vocês pensem a respeito. Eu quero que vocês vejam a coerência. Se tem coerência nisso. Eu quero que vocês leiam, que vocês pesquisem. Pesquisem fontes boas, né? Para entender isso. Eu trouxe duas frases da boca de Jesus, né? Que
que ficou, passou de pessoa para pessoa, chegou até aqui. Mas tem pessoas que vão me apontar 1000 frases dizendo que ele é Deus, da Bíblia. Porque é o seguinte, elas leem aquele trechinho da Bíblia e elas não contextualizam com o que está falando para frente ou para trás. Manchete de jornal. Aí elas pegam aquele único trechinho, não, ele é Deus, né? Olha só, isso, né, o apóstolo Paulo falando, escrevendo, a primeira carta que ele escreveu para Timóteo, que era um de seus mais diletos discípulos, né? Ele fala o seguinte: há um só Deus. Isso o apóstolo Paulo falando. Há um só Deus. E um mediador entre Deus, né? E Cristo Jesus. Homem. Então, ele está falando o quê? Que entre Cristo e Deus tem um mediador, que é Jesus. Entre Deus e homens. Desculpa, entre Deus e homens. Tem um mediador, que é Jesus. Depois ele fala, lá no Evangelho de São Lucas, certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que eu farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. O que ele está falando nesse momento? Que ele não é Deus. Simples assim. Simples. Mas aí a gente sabe que tem muitas religiões que vão pegar um único trechinho da Bíblia e vão falar, não, aqui, ó, Jesus diz que ele é Deus aqui, diz que ele é Deus aqui, diz que ele é Deus ali. Então, fechando a história de Yahvé, aqui eu acabo com Yahvé. Yahvé não é Deus, Jesus não é Deus. E pronto, e acabou. Então, o que é Deus? Então, para a semana que vem, nós temos aí a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, exatamente isso, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí a gente dá uma pincelada nisso aí, para a gente mudar de parágrafo, né? Sair desse parágrafo que nós estamos, fechar a dualidade, porque eu não fechei a dualidade ainda. Aí nós vamos fechar a dualidade. Mas vamos falar também um pouco dos orientais, porque enquanto estava acontecendo isso numa determinada parte do mundo, o que estava acontecendo na outra parte do mundo em que o Deus que teve lá atrás não foi Yahvé, foi Vishnu, e depois Krishna, sendo que o povo tratava Krishna como sendo a encarnação de Vishnu. O que estava acontecendo lá? Aquele povo ficou abandonado? Como é que se desenvolveu a fé deles? Vamos tentar entender um pouco disso também. Com isso tudo que eu trouxe para vocês, eu espero que vocês entendam o quão grande, o quão poderoso, o quão misericordioso é Deus. E, da mesma forma, o mediador dele, entre ele e os homens, que é o Cristo, o quão Cristo é misericordioso, o quão Cristo é bondoso, o quão Cristo é poderoso. Ele pode tudo. Ele tem poder para tudo. Ele é o arquiteto deste mundo. Tudo que foi feito aqui foi com a sua auspiciosa aprovação. Foi com a sua colaboração. Ele é o supremo arquiteto deste orbe, deste universo. Mas acima dele tem um Deus. Agora, nós não conseguimos ir a Deus se nós não passarmos por ele. Significa que nós temos que seguir os seus exemplos.
seguir os seus passos. Significa que nós temos que aprender com ele, que é manso e doce de coração, que é puro, que é gentil, que é incapaz de uma indelicadeza, mas que tem mão forte, pulso firme. E todos presenciaram isso a expulsar os vendilhões do templo. Muitas vezes ele teve que ser austero, não é? Então, é esse Cristo que eu quero apresentar para vocês também. E quero dizer a vocês que para ele nada é impossível, absolutamente nada. E nós estamos vivendo uma era em que, porque é tudo cíclico, né? Da mesma maneira como lá nos primórdios dos tempos, era tão natural as manifestações por materialização, por canalização, mesmo por contatos imediatos. Era muito natural, sem susto. E depois os homens foram perdendo essa naturalidade de aceitar essas entidades, né, como seus guias ou orientadores, né, foram se afastando disso, e isso se tornou um tabu. É um assunto proibido em determinadas rodas, são assuntos velados, são assuntos comentados debaixo do pano, mas nós estamos vivendo uma era em que tudo isso vai voltar à tona. Né? Voltará à tona. Esses contatos, essas materializações, essas canalizações, isso tudo vem novamente de forma ostensiva, e como eu tenho pedido para os meninos que fazem as divulgações, as publicações, eu tenho escolhido algumas mensagens que são as mensagens que nós achamos que são as mensagens que podem ser publicadas no momento, e é como eu falei, os avistamentos, eles acontecerão lento e gradativamente, cada vez mais ostensivamente, mas acontecerão, queiram os governos ou não. E outra coisa que nós colocamos nessa mensagem, que, se não me engano, é uma mensagem que está sendo trabalhada de 2019, que nossas naves, elas têm escudo de energia que são capazes de nos tornar invisíveis aos seus instrumentos, como os radares, por exemplo, e nós temos, porque nós trabalhamos com as consciências, não se esqueçam disso, nós temos essa condição, e nós temos essa condição de escolher quem nos avista ou não, cidades que podem nos avistar ou não, grupamentos humanos que nos avistam ou não. E isso vai ser cada vez mais ostensivo. Né? Então, eu vou encerrar, porque eu passei um pouco desse tempo, e se tiverem perguntas, porque o meu aparelho não enxerga o que está escrito no questionário de vocês aqui. Então, se tiverem perguntas, depois mandem para ela, e aí nós faremos nossas colocações. Paz e luz para todos vocês, e câmbio final.